Bem-vindos ao curso de Sistemas Operacionais. Na aula de hoje nós vamos fazer uma breve introdução aos sistemas operacionais para conceituar o que é o sistema operacional, quais são as funções que o sistema operacional desempenha em um sistema de computação e falar um pouco a respeito da questão da abstração de simplificação de programação com a máquina, né? O que significa isso exatamente. Tá? Então, essa figura que vocês estão vendo ilustra as camadas de um sistema de computação, desde os seus elementos de hardware até os elementos de software. Né? Então, de baixo para cima, nós temos inicialmente o hardware do computador, que é compreendido pelos dispositivos físicos, né? Por uma camada de microarquitetura e pela linguagem de máquina. A linguagem de máquina define o conjunto de instruções que uma determinada máquina consegue decodificar e executar. Essas instruções elas são depois divididas em etapas, em passos menores de execução por essa camada de microarquitetura para finalmente ser executada nos dispositivos físicos que compreendem o hardware da máquina. Então essas primeiras três partes aqui compreendem o hardware de um sistema de computação. O primeiro programa, o software, né, que fica próximo do hardware é o sistema operacional. Né? E o sistema operacional faz parte de um conjunto de programas chamados de programas do sistema, que na verdade são programas de uso geral para disponibilizar ferramentas, funcionalidades que permitam a escrita de programas específicos para serem executados em um sistema de computação. E esses programas específicos são chamados de programas aplicativos. Então, alguns exemplos de programas aplicativos, nós temos aqui um browser para a web, para que o usuário possa navegar na web, como o Firefox ou Chrome, um sistema de reserva de assentos em uma companhia aérea, né? E um sistema de home banking, né? Para você ter acesso ao sistema bancário. Enquanto que aqui na camada de programas do sistema, além do sistema operacional, nós temos compiladores e editores que permitem a escrita do código-fonte dos programas e a compilação dos programas gerando o código executável dele, para serem executados aí em um sistema de computação, e temos os interpretadores de comandos. Em geral, quando você adquire um sistema operacional, junto com ele vem um conjunto de programas, entre eles o interpretador de comandos. E o interpretador de comandos ele serve para que o usuário possa especificar o que ele deseja que a máquina execute. Né? Então, nosso curso está focado nessa camada aqui do sistema operacional. Exatamente em poder definir quais funções que o sistema operacional ele executa em um sistema de computação e como que ele executa essas funções, né? Ou seja, o modo de funcionamento do sistema operacional. Então, a gente já viu isso basicamente no slide anterior, né, que um software pode ser classificado entre software aplicativo, que é projetado para resolver um problema específico, como um navegador web ou um sistema de reservas de uma companhia aérea, e software de sistema, que tem por objetivo disponibilizar um ambiente de programação geral na qual as aplicações possam ser desenvolvidas e executadas. Então, o sistema operacional é um software de sistema. Existem muitas definições de sistemas operacionais. Eu vou estar aqui adotando a seguinte. Um sistema operacional é um conjunto de programas implementados tanto em software quanto em firmware que torna o hardware possível de ser utilizado. Bem, isso parece um pouco geral demais, né? De dizer que o sistema operacional corresponde a um conjunto de programas que torna o hardware possível de ser utilizado. Mas vocês vão entender melhor essa definição a partir da descrição de quais funções um sistema operacional desempenha em um sistema de computação. Então, o sistema operacional desempenha duas funções básicas. O primeiro é apresentar ao usuário uma máquina mais fácil de programar do que o hardware da máquina sozinho. Né? Então, se você não tivesse um sistema operacional na máquina, se você tivesse apenas o hardware da máquina, o seu programa executaria diretamente sobre esse hardware. O que implicaria que para escrever o programa era necessário que você tivesse uma grande compreensão sobre como que o hardware da máquina funciona, em termos de todos os detalhes de funcionamento do hardware. Então, para ilustrar isso, vamos pegar um dispositivo de hardware qualquer. Vamos pegar, por exemplo, o disco rígido do computador. Então, sem o sistema operacional, é necessário que o programador aprenda como programar a controladora do disco rígido, ou seja, o dispositivo eletrônico que controla o disco rígido. E o controle do disco rígido
ela é exercida através de uma série de funções. Por exemplo, desde funções básicas para acionar o motor de rotação do disco, acionar os cabeçotes de leitura e gravação para um determinado setor, transferir um determinado conteúdo para um buffer interno da controladora do dispositivo, dessa controladora para dentro da memória do computador e por aí vai. Então, qualquer que seja o dispositivo de hardware de um sistema de computação, ele é programado através de um conjunto de instruções definidos diretamente pelo hardware da máquina. E se você não tiver um sistema operacional, você tem que saber exatamente como programar com cada um desses diversos componentes aí que compõem o hardware da máquina. Se o hardware da máquina muda de uma máquina para outra, então é necessário que você passe a compreender o funcionamento do hardware, dos dispositivos de hardware dessa nova máquina que você quer programar. Então seria extremamente complicado programar sistemas de computação modernos sem um sistema operacional, porque iria requerer do usuário uma grande compreensão do hardware da máquina, e o hardware das máquinas modernas é um hardware bastante complexo, né, que exige muito conhecimento. Então o sistema operacional ele vai disponibilizar uma interface de programação através do qual você vai poder solicitar uma série de serviços do sistema operacional sem ter que se preocupar em como que o sistema operacional vai programar o hardware da máquina para poder realizar esses serviços, essas tarefas para você. Ou seja, simplifica muito, o sistema operacional simplifica muito a programação com um sistema de computação. Tá? Então essa é a primeira grande função do sistema operacional, facilitar a programação com a máquina através da disponibilização de uma interface de programação que permita o acesso a diversos serviços do sistema operacional para o acionamento desse hardware. A segunda grande funcionalidade do sistema operacional é relativa a permitir o uso eficiente e controlado dos vários componentes de hardware e software do sistema, realizando aí o gerenciamento dos 4 grandes componentes de hardware e software que compõem um sistema de computação. Processos, ou seja, o processador do computador, a memória principal do computador, os diversos tipos de dispositivos de entrada e saída, que compreendem um sistema de computação, e os dados, as informações que são armazenadas no sistema de computação. Então, quem realiza o gerenciamento desses recursos, ou seja, os recursos da máquina e das informações ali armazenadas, é o sistema operacional. Ele controla o acesso a esses recursos. Então, para que esses recursos sejam acessados pelos nossos programas, é necessário que os nossos programas solicitem para o sistema operacional o acesso a esses recursos. Bem, em uma máquina moderna, vários programas vão estar sendo executados concorrentemente, né? Então, se você pega um sistema de computação, seu computador pessoal, por exemplo, você pode estar escutando música enquanto navega na web. Então, você vai ter o aplicativo de áudio que você utiliza, né? Seja ele qual for, e o navegador que você utiliza também, seja ele qual for, executando ali ao mesmo tempo concorrentemente. Então, em um sistema de computação moderno, tipicamente você vai ter vários programas em execução ao mesmo tempo, né? E imaginem que se esses programas em execução pudessem acessar o hardware da máquina livremente, um poderia vir a interferir na execução do outro. Por exemplo, um programa poderia vir escrever na área de memória ocupada por um outro programa, corrompendo o código executável do programa, por exemplo, o que ia fazer com que o programa não funcionasse mais, ou alterando dados do programa, o que ia fazer com que o programa perdesse o controle da sua execução. Então, quando se tem vários programas em execução de uma máquina, é necessário que você tenha um árbitro que gerencie o acesso a esses recursos, né? Porque senão um programa poderia vir a interferir na execução de um outro programa. E esse árbitro é o sistema operacional. Então essa é a segunda grande funcionalidade do sistema operacional: gerenciar os recursos de computação de forma a permitir, primeiro, o uso controlado desses recursos, de maneira que um programa não venha interferir na execução do outro, e segundo, o uso eficiente desses recursos. Tá? Então essas são as duas grandes funções de um sistema operacional: facilitar a programação com a máquina e gerenciar os recursos de computação da máquina, de maneira que possamos ter diversos programas em execução, com a garantia que um programa não vai conseguir interferir na execução do outro. E aí, voltando à nossa definição, agora talvez fique um pouco mais claro o entendimento dela. Se nós não tivermos um sistema operacional, seria bastante complicado utilizar um sistema de computação, tanto na perspectiva de quem programa com o sistema, que teria que conhecer detalhes do hardware do sistema,
quanto na perspectiva de se permitir vários programas em execução, que é o que acontece em máquinas modernas, já que esses vários programas poderiam interferir na execução do outro. Tá? Bem, tenham entendido aí o que é um sistema operacional e as funções do sistema operacional, eu vou passar agora a ilustrar para vocês como que o sistema operacional pode simplificar a programação com a máquina, né? Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de abstração de um recurso. E eu vou estar usando uma abstração de um recurso muito simples que todos vocês conhecem, que são os arquivos. Então a gente sabe que os arquivos, a gente cria os arquivos para armazenar informações em um sistema de computação. E um arquivo contém um conjunto de dados ou informações que são logicamente relacionados, né? E normalmente a gente armazena os nossos arquivos em discos rígidos. Essa figura aqui ilustra para a gente como é a parte interna de um disco rígido. Aquela caixa que contém o disco rígido, na verdade, internamente ela é composta assim, por uma série de discos, como estão sendo mostrados aqui. Cada disco tem duas superfícies que são graváveis magneticamente e todos os discos estão presos ao mesmo eixo. E aí existe um motor que gira esse eixo a uma determinada velocidade, por exemplo, 7.200 rotações por minuto. Então esses discos ficam girando a uma determinada velocidade. Para cada superfície do disco é necessário que se tenha um cabeçote de leitura e gravação para que se possa ler ou escrever o conteúdo armazenado naquela superfície do disco. Então, para cada disco desses, nós temos dois cabeçotes, um para ler uma superfície, o outro para ler a superfície do outro lado do disco, né? Então nós temos aqui uma coleção de cabeçotes de leitura e gravação. Todos esses cabeçotes de leitura e gravação estão presos a um único braço. E existe um outro motor que movimenta esse braço para frente e para trás, movimentando assim todo o conjunto de cabeçotes de leitura e gravação para frente ou para trás de uma única vez. Dessa forma, cada cabeçote de leitura e gravação tem acesso a toda a área de gravação de cada superfície aí do disco. Se a gente pegar uma determinada superfície dessas, né, essa superfície então vai ser dividida aqui em setores e em trilhas. Em trilhas, como está sendo colocado aqui, né, e cada trilha é dividida em setores. Então, por exemplo, aqui está sendo ilustrado um disco no qual uma determinada trilha é dividida em 25 setores. E aí, no disco, o que você faz é gravar um dos setores do disco. Então, por exemplo, você pode gravar aqui na trilha 2 o setor 1. Ou na trilha 1, 2, 3, 4, na trilha 4, o setor 22, né, que seria correspondente a essa posição aqui, ó, a esse setor do disco. Né? Então, o hardware de um disco rígido, ele recebe comandos para você ler ou escrever em um determinado setor de uma determinada trilha do disco. Né? E é basicamente assim que ele funciona. Agora, ou seja, né, para você ler ou escrever no disco, né, você teria que fazer essas operações que estão ilustradas aqui. Então, essa operação aqui, ó, na realidade é uma operação de escrita. Né? Ele vai copiar um bloco de informação que tem um determinado comprimento em um determinado dispositivo. Mas para isso é necessário, para aquele dispositivo, mover os cabeçotes de leitura e gravação para uma determinada trilha. E depois pegar o conteúdo, né, que deve ser gravado e copiar para um setor específico daquela trilha. Então isso está ilustrado aqui nesses comandos de baixo nível, que seriam comandos próximos de como o hardware interpreta ou executa funções, que seria basicamente assim. Ó. Por exemplo, no caso, se quer ler de um determinado dispositivo, se quer movimentar o cabeçote de leitura e gravação para uma determinada trilha, que seria a trilha 236, e lá se escrever um conteúdo nesse setor 9 da trilha 236. Tá? Então você veja que isso daí seria uma interface de programação que dá bem próxima do modo de funcionamento do hardware do disco rígido. Tá? Agora, como a gente sabe, vocês já tiveram a experiência de programar sistemas de computação. Quando a gente quer armazenar informações em um sistema, a gente armazena essas informações em arquivos. Agora, o arquivo não é algo que exista diretamente no hardware da máquina. O arquivo é uma abstração criada para o sistema operacional. Então, ele que controla o armazenamento de arquivos em um disco que funciona dessa forma. E o sistema operacional disponibiliza uma função, como por exemplo essa que está sendo colocada aqui,
para se armazenar um determinado conteúdo em um determinado arquivo. Nesse caso aqui, esse conteúdo está sendo armazenado no início do arquivo. Então, com uma função simples, se cria a abstração do arquivo para o usuário e se disponibiliza funções para que o usuário possa ler ou escrever dados daquele arquivo. Agora, esse conteúdo, o conteúdo que compõe o arquivo, vai ter que ser mapeado pelo sistema operacional para um disco que funciona dessa outra maneira. Então, esse mapeamento de onde em um determinado disco, no contexto das trilhas e setores, estão armazenados os bytes de um determinado arquivo, é algo que o sistema operacional é que gera e controla. Na perspectiva do usuário, ele programa simplesmente dessa forma, com a abstração de arquivos criado pelo sistema operacional e com um conjunto de métodos disponibilizados pelo sistema operacional para leitura e escrita em arquivos. Então percebam que o sistema operacional disponibiliza abstrações que permitem com que a gente programe um sistema de computação de uma forma mais simples do que programar conhecendo diretamente o hardware do computador, né? Então isso reforça essa funcionalidade do sistema operacional de disponibilizar serviços para simplificar a programação com o sistema de computação, além de gerenciar os recursos da máquina e permitir que vários programas possam ser executados ao mesmo tempo, sem que um venha a interferir na execução do outro. Bem, esse é basicamente o conteúdo que eu queria apresentar para vocês e a gente se vê na continuidade do curso. Até mais.